Por que isso é importante de você saber? Porque a maioria da sua obsessão por esse relacionamento tem a ver com você e não com ele. Olá meninas, tudo bem? Eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho hoje nessa live sobre por que eu escolhi me apaixonar por um dependente químico. E você sabe que essa conversa, ela vai longe, né? Porque é um assunto muito delicado e talvez você não saiba por que você continua se apaixonando na sua vida por relações tão complicadas. E a escolha nossa de se apaixonar por pessoas difíceis, se apaixonar por um dependente químico, termina com esse, arruma um outro dependente químico, ou então arruma um outro que é alcoolista. Você acaba sempre repetindo esse comportamento e você não sabe bem direito por quê. E é sobre isso que eu vou falar hoje com você, do porquê que eu escolhi me apaixonar por um dependente químico. Mas como que funciona isso, Dani? Eu escolho me apaixonar? Você escolhe se apaixonar por um dependente químico. Porque o que acontece? Você não é uma codependente porque se relaciona com um dependente químico há muitos anos. A gente sabe que existe uma explicação acerca da codependência, né? Que eu já vou falar de já. Mas na verdade você está com um dependente químico porque você é uma dependente emocional muito antes de se relacionar com essa pessoa que está aí, entende? Então você precisa tomar um pouco de cuidado para que você esteja nessa relação sadia, uma relação saudável, e você esteja com saúde emocional para estar dentro dessa relação. Porque veja só, o dependente químico não é o seu problema. Eu sei que ele usa droga e por ele usar droga isso é um problema. Porque a droga nos tira a paz, a droga tira o nosso lazer, a droga tira de nós a vida normal que a gente sonha em ter. Um casal que tem lá suas dificuldades, mas você vai, você volta, você pode se programar para fazer uma viagem, você pode se programar para ir a um casamento, a um evento, sem precisar ter a surpresa de que por um acaso naquela semana ele vai recair e você vai ficar frustrado. Porque a cada recaída que ele tem, você acaba achando que o seu sonho de consumo não vai se realizar. O seu sonho de viver uma vida feliz com relacionamento, né, com essa pessoa não vai acontecer. E é engraçado que eu até falei no meu outro vídeo, né, que o maior desejo da dependência emocional é você ter relacionamentos saudáveis. Só que isso acaba sendo contraditório, porque você e eu sempre busca relações difíceis, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é um karma. Na verdade, isso é uma imagem, uma autoimagem distorcida, uma identidade distorcida em nós. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a entender o que está acontecendo com você. Não é só cobrar a mudança dele, você também precisa cobrar por que a sua mente funciona assim. Mas Dani, eu estou obcecada por ele, eu não consigo mudar, eu não consigo deixar. Eu acabo pensando tantas coisas, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha família, eu tenho tanta coisa que envolve esse relacionamento que é muito difícil me desfazer. Quando eu penso em me separar, isso já me dá uma angústia, porque talvez eu tenha princípios espirituais que dizem que o casamento é eterno, e aí essa pessoa tá comigo e eu sei que ele é um homem bom e aí eu não consigo mudar. Então, são coisas, várias coisas, né? Eu tô te repetindo isso porque algumas de vocês já me falaram isso nos directs, né? No individual, e esse é um dos problemas que faz você se sentir culpada dentro dessa relação quando você pensa em se separar. Então assim, primeiro que eu sei que você ama esse homem e você não quer deixá-lo. E você não precisa deixá-lo, tá? Mas você precisa entender por que você busca essas relações e esse sistema adoecido para se relacionar. Sistema adoecido, Dani, é um sistema adoecido, infelizmente. Por quê? Na verdade, você aprendeu a amar com dor. Você não sabe o que é amar. Você não sabe receber. Você não sabe ser elogiada. Você não sabe pensar que você pode ser melhor que determinada pessoa. Isso não quer dizer com uma altivez, ou que você é muito ambiciosa, ou você é uma arrogante. Não é isso. Eu tô falando do amor próprio. Sabe aquela velha história? Você tem que se amar e você não sabe o que é? É isso, é o tal amor próprio. E para você ter amor próprio, você tem que desfazer todas essas crenças que estão distorcidas, que diz, você tem que ser o último da fila, primeiro o outro, depois você. Você tem que ser uma boa pessoa quando você faz coisas para os outros.
tudo isso é uma distorção de autoimagem. Por quê? Nós precisamos ter educação, sim. Nós precisamos, sim, se preocupar com o outro. Só que você precisa se colocar em primeiro lugar, para que a outra pessoa venha te valorizar. Então, quando você vai tratar essa dependência emocional, quando você vai tratar essa compulsão que você tem por ele, não é só pegar alguma coisa e liga e desliga, não é isso. Na verdade, você tem que separar dentro de você as coisas que estão fora do lugar. Então, por exemplo, por que eu penso que eu não tenho valor? Por que eu acho que o outro vem em primeiro lugar? Por que eu acho que eu mereço sofrer? Por que eu acho que essa relação eu tenho que carregar ela até o último das consequências? Por exemplo, ai Dani, você tá querendo que eu separe dele? Não, calma que eu vou chegar lá. Para você poder ser forte nessa relação e saber dizer não para esse homem, você precisa estar bem entendida de todas essas crenças que estão ao teu redor e de onde elas vêm. Porque você não tem que viver uma vida para o outro achando que você é a culpada da situação que ele está. Então, o que você vai fazer com isso? Você vai começar a olhar um pouquinho para você agora, tá bom? Então, a gente já falou que você é uma dependente emocional antes de se relacionar com esse dependente. E esse dependente químico, ele é só mais um de todos os amores difíceis que você teve na sua vida. Por que isso é importante de você saber? Porque a maioria da sua obsessão por esse relacionamento tem a ver com você e não com ele. Porque o que é codependente? É você sofrer os efeitos da dependência do outro, não é assim? E a dependência emocional é você ser apaixonado pela dor de sofrer. E o efeito disso é você buscar sistemas adoecidos para se relacionar. Cuidar, salvar, proteger. Você não consegue enxergar um amor sadio. Você não reconhece quando que é sadio. Por quê? Porque te ensinaram que amar é sofrer. E a maioria das músicas que falam de amor, elas falam muito do sofrimento. Então, a primeira coisa, você precisa saber o que você merece. Para você se sentir amada, você precisa saber o que é amar. Como uma pessoa é amada? De que forma uma pessoa demonstra amor pelo outro? Você sabe? Você já parou para pensar nisso? Escreve para mim aí nos comentários. Eu acho que amor é... Por quê? Amar é muito mais do que sofrer pelo outro. A gente tem um conceito errado sobre sacrifício, né? Talvez você seja cristão e aí tem muita força religiosa, é muito influenciadora nos nossos pensamentos, quando ela mostra que uma pessoa morre por amor, né? Jesus morreu para salvar a humanidade. Então a gente pensa, lendo algumas coisas, né, na Bíblia, de que o outro vem em primeiro lugar. Mas a Bíblia diz assim, amar ao próximo como? Quem vem primeiro? Você vem primeiro, como a ti mesmo. Então você precisa se amar, você pode se doar, mas para você se doar, primeiro você tem que se amar. Então você não pode se relacionar com essa pessoa, por exemplo, um dependente químico, esperando que ele faça por você aquilo que você não sabe que quer. Você nem sabe o que você quer. Você quer que ele te ame desse jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Isso não é amor. Isso é o que você quer para você. Porque a outra pessoa que nos ama, ama do jeito dela e não do nosso jeito. Então você está me dizendo que eu tenho que aceitar a dependência química do meu marido? Não, eu estou falando que você precisa primeiro olhar a sua dependência emocional e saber que você está nessa relação por sua causa e não por causa dele. Você é uma pessoa que aprendeu a procurar sistemas que te preencham uma ausência, relacionamentos que preencham a sua ausência de pai e mãe, uma infância difícil ou de presença, mas com ausência, né? Seus pais estavam presentes, mas não estavam ausentes, estavam presentes para aquilo que você realmente entendia que merecia, o que precisava. Talvez a sua mãe te cobrou de uma forma muito forte, o teu pai, em relação ao aprendizado, em relação à forma como ser na vida, e você acha que você nunca é capaz. E a partir do momento que você acha que você não é capaz, você não é merecedora. E se você não é merecedora, toda aquela pessoa que te dá amor, de alguma maneira, ela não serve para você, porque você não merece. Então você procura um relacionamento mais difícil, onde a pessoa te trata da forma como inconscientemente é o jeito que você merece.
Então você só substitui um relacionamento pelo outro. Um relacionamento mais difícil que o outro. Então você entra num relacionamento de traição, o cara quer galinha demais, aí depois você vai, o cara é mimado demais, aí depois você vai, o cara é alcoolista, depois você vai, o cara é dependente químico. Não tem nada errado em se relacionar com essas pessoas. Mas o problema é quando você busca coisas que é sobre você nesse relacionamento. Aí sim você aprisiona o outro e se torna obcecada nessa dependência emocional por causa da outra pessoa. E aí, quais são as características de uma dependente emocional? Você é passiva, você não sabe dizer não, porque você não quer contrariar essa pessoa, né? Então assim, pra que arrumar confusão? Eu prefiro deixar pra lá, é melhor conversar depois, sempre é depois. Eu prefiro ser sábia. Sábia, cala a boca e fica quieta e aceita tudo que ele tá fazendo. Isso tem a ver com a sua dependência emocional, porque você pode se relacionar com um dependente químico e falar, vem cá, meu camarada, é o seguinte, se você vai continuar usando droga, você precisa se internar. Você vai usar droga em outro lugar, aqui dentro eu não quero você. Você não pode continuar achando que isso é uma vida normal para vocês dois. Porque um dependente químico, quando usa droga, ele tem que se internar. Porque ele está intoxicado de uma química que está alterando a percepção mental dele, já está com a dopamina já encharcando aquele cérebro, porque a torneirinha quebrou do sistema de recompensa, e ele precisa de droga. Então, ele não está em condições de parar de usar droga. Porque um leão, quando tem fome, ele quer comer e comer e comer e comer até saciar. Só que o problema é que a dopamina no cérebro, ela não deixa saciar. Por isso, precisa de uma intervenção e ele se internar. E aí você precisa colocar para ele, olha, chegou a hora de internação. Não dá para você continuar fazendo o que você quer. Se você vai continuar assim, então eu não quero mais você. Ai não, Dani, pelo amor de Deus, se eu disser isso para ele, ele vai embora e como é que eu fico? Pois é, aí é sobre você e não sobre a dependência dele. E aí, se esse homem te deixar por qualquer outra coisa, você vai ficar adoecida amando esse cara pelo menos uns 5 anos e depois arrumar outro cara igual ele. Porque isso não é sobre a dependência química, é sobre a forma de você se relacionar. Então você acaba ficando passiva dentro dessa relação, deixando ele usar o dinheiro de vocês, deixando ele gastar demais, deixando ele te enrolar quando ele tá querendo a droga, inventando desculpas e você acreditando. Outra característica também na dependência emocional é ser ajudadora, é ser cuidadora. E aí uma ajudadora e uma cuidadora, muitas vezes eu identifico uma dependente emocional pela profissão dela. Ou ela é enfermeira, ou ela é assistente social, ou ela é cuidadora de idosos, ou é advogada, uma defensora dos fracos e oprimidos. Ela é uma protetora, uma salvadora de gente, e isso faz você se sentir bem com você mesma, em salvar o outro de qualquer forma. A única pessoa que você não salva, quem é? Exatamente, você. Você nunca está pronta para se salvar, você nunca merece nada, você sempre compra para o outro, você nunca vem em primeiro lugar. E outra característica que você tem é suportar a dor com muita excelência. Porque como você merece sofrer, e sofrer é amar, se sacrificar pelo outro é que é o certo, ser boazinha te dá recompensas espirituais ou filosóficas, ou o reconhecimento do seu pai e sua mãe, porque eles ensinaram isso para você, aí você se submete a qualquer tipo de maltrato, a sempre ser deixada para trás, a conseguir amor ou carinho a muitas duras penas para você poder viver uma relação agradável, porque você não merece nada disso. Entende? Então tá na hora de você, como dependente emocional, começar a olhar, será que eu amo tanto esse homem ou eu amo o amor excessivamente? Eu necessito de alguém que preencha uma ausência dentro de mim. Você precisa começar a se fazer essas perguntas, porque essa relação com o dependente químico não é sobre ele, é sobre você. Eu me relacionei com um dependente químico depois de ter me relacionado com um homem-galinha, depois de ter me relacionado com um maconheiro, depois de ter me relacionado com vários relacionamentos que não davam certo. Ah, então ninguém é bom pra você o suficiente? Não. A gente tem problemas, mas a gente precisa querer relacionamentos saudáveis. E se a minha mente está distorcida, achando que eu mereço tudo que é ruim, porque
Quanto mais eu suportar uma dor mais boazinha, eu vou ser e eu vou pro céu, mais eu vou sofrer. Porque ele pode ser dependente químico e ser um cara excelente fora da droga. Como é o seu relacionamento com esse homem fora da droga? Esse homem ama você? Esse homem te trata como uma mulher que merece respeito? Esse homem é honesto com você? Esse homem pensa em você e nos filhos que vocês têm juntos quando ele está fora do vício dele? Se ele faz isso, perfeito. Você precisa curar sua Zenaide, que é a personagem que eu falo, né, sobre a codependência, para você não infernizar a vida dele e ajudá-lo a sair da dependência química com excelência. Definitivamente, porque toda dependência tem cura, a sua e a dele. Dani, como que é isso? Se a medicina diz que a dependência não tem cura. A medicina diz que a dependência química não tem cura, porque todo dependente químico, antes de ser um dependente químico, é possuidor de um transtorno genético. Ou ele é autista, ou ele tem o bipolar, ou a borderline, ou é TDAH e tudo mais. Você tem que procurar saber quais desses transtornos provavelmente o seu marido tem e na família também, porque é genético, tá? Qualquer aceleração de mente gera compulsão e todo dependente se anestesia para acabar com essa aceleração de mente. Você, por exemplo, se anestesia nessa relação com ele. Então você precisa cuidar da sua dependência. E tratando a sua dependência a nível de identidade, você vai entender quem é você e poder ajudar o seu marido a entender quem ele é, que provavelmente é alguém que tem esse transtorno, tratar isso tudo com medicação para ele poder ficar bem com ele mesmo. E aí sim, ele vai parar de usar droga definitivamente. Não só por hoje, por toda a vida. Eu falei no outro vídeo que as pessoas falam, né? Vou repetir aqui de novo. Que tem que matar um leão por dia. Não, a gente tem que cuidar do leão, não matar um leão por dia. Matar um leão por dia, imagina o estresse que é lutar com um leão. É terrível. Mas se você cuidar do leão, alimentar ele corretamente, tratar aquilo que realmente faz ele ser um leão, isso vai resolver muitas coisas na sua vida. Então toda dependência tem cura. O que não tem cura é o diagnóstico duplo no caso dele. Agora, você não se conhece e acha que o seu sofrimento é arrumar pessoas adoecidas para se relacionar. Porque você acaba se submetendo, né? Você acaba sendo passiva nessa situação. E o que faz a dependência emocional é você se alimentar de fantasia. A dependência emocional, ela é alimentada, retroalimentada por fantasia. E você não quer despertar. Você quer viver aquele sonho, eu preciso de me faltar a sanidade para eu poder me relacionar com alguém. E aí depois você não sabe por que você não é feliz. Então, se você quer salvar essa sua relação com seu marido, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a sua dependência emocional. É entender o que faz você desejar tanto ser amada, a qualquer custo, porque a questão não é o dependente, volto a dizer, a questão é você. Então, para você parar de sofrer vivendo com o seu dependente químico, você precisa aprender o que é dependência emocional. É se entender, não é nem entender o que é dependência emocional, que você já deve sacar o que é. Mas é você se entender, tratar os seus valores, tratar os seus princípios, tratar os seus traumas, olhar para eles, tirar as pedras, entender quais são as suas dores, porque dores têm nome, e você poder se relacionar com você de uma forma sadia, falando, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu tenho direito de arrumar um trabalho melhor, se eu não trabalho, eu vou arrumar um jeito de me sustentar, porque eu preciso ter vida fora dessa relação. Porque quando tiver o problema da dependência química ali para você cuidar, é só mais um detalhe, mas você está íntegra, sóbria em você para se relacionar com essa pessoa, ajudando ela naquilo que ela precisa e entendendo até onde ela pode ir com você. Porque respeito é bom e a gente gosta. Tudo tem limite. E se seu marido, depois que passou com terapeuta, depois que passou com neuropsicólogo, tratou o transtorno, começou a olhar o caráter dele e você vê que esse homem fora da droga é uma pessoa excelente, aí sim vale a pena continuar nisso. Agora, se você vê que esse homem não tá te dando o devido valor, amiga, por mais que você seja evangélica, por mais que você sirva a Deus, por mais que você tenha filhos, se você ficar mais 20 anos para descobrir até onde vai esse comportamento dele, se você espera que no final das contas ele seja grato a tudo que você faz por ele, talvez você descubra que você perdeu tempo na sua vida.
Eu quero que você salve o seu casamento. Eu quero que você viva bem e feliz com esse relacionamento. Por isso que eu tô trazendo essa mensagem para você não adoecer durante a jornada. Porque se você souber quem você é, você vai conseguir se relacionar com ele, ajudá-lo, olhar o homem fora da droga, olhar o caráter desse homem fora da droga, esse marido e esposo que se importa com você ou não, para que valha a pena você continuar nesse sacrifício. Porque sacrifício, a gente pode sofrer durante um período, mas não a vida inteira. Tem que ter algum retorno para você. Tem que ser benéfico. Eu sei que esse homem tem lutado contra a droga. Então, a verdade sobre a droga é o diagnóstico duplo, é o transtorno. Mas falando sobre você, você não pode fantasiar essa relação. Você tem que ter pé no chão. Você tem que querer despertar para tudo isso que você está fazendo. Porque, às vezes, essa codependência está te aprisionando. E o prazer da dependência emocional é viver esse mesmo ciclo de recaída, esperando e procurando novos indícios de que ele está diferente agora. Mas, às vezes, ele não está, amiga. É você que precisa mudar e olhar de verdade ele como é. E depois, com as ferramentas certas, ajudá-lo a se libertar de vez dessa distorção de identidade. Porque será que você está se relacionando com o seu esposo fora da droga quando ele está fora da droga? Ou você se relaciona com um dependente químico quando o seu marido está fora da droga? Será que você se relaciona com o dependente químico como se ele fosse o homem fora da droga? Também está errado. Porque a sua dependência emocional não te deixa ver quem é quem. Você precisa olhar para você e pensar, meu Deus, o que eu gosto nessa relação? Quanto que vale essa relação? O que eu faço para entender como eu posso ajudá-lo de uma forma mais correta? Mas se essa mudança não for primeiro conhecer o transtorno que ele tem por trás e não tratar a identidade, a recaída é só uma questão de tempo. Que seja por um tempo de 1 ano, de 4 anos ou até de 2 meses. Precisa tratar esse transtorno para que ele não tenha essas recaídas constantes que tiram a sua paz. E é interessante também a gente falar sobre paz, porque pode ser que a hora que ele parar de usar droga, de repente, mesmo sem tratar o transtorno, e você estiver sossegada em casa, você não fica sossegada. Você fica desnorteada, porque você está acostumada com esse padrão de movimento de salvação. Aí você começa a procurar problema. Então vamos resolver os problemas da igreja, vamos resolver os problemas da família, vamos resolver os problemas dos sobrinhos, vamos resolver o problema do vizinho. Você começa a procurar problemas para você resolver. Porque você gosta de se salvar para se sentir útil, para se sentir importante. É o seu anestésico, é a sua forma de receber prazer. Então a dependência emocional não consegue perceber quando o outro está passando da conta. Entende? Você precisa olhar para a sua relação com esse homem, quando ele está fora da droga, para ver o que vale a pena salvar. E se esse homem só te valoriza quando você resolve os problemas dele. Porque se for assim, não tem uma relação de casal. Tem uma relação de salvamento, de cuidado, de mãe e de filho. E isso não dá. Você precisa ter um relacionamento homem e mulher. Você precisa tratar o seu feminino e sair do masculino nessa relação. Porque se você tá com um homem sendo a mãe dele, ele não vai comer a mãe dele. Ele não tem relação com a mãe dele. Ele vai fugir de você, ele vai te evitar, ele vai te contrariar, porque é filho que faz tudo isso. Esposa não suporta. Não tem que suportar. Quem tá suportando é uma mãe. Eu não tô falando que você tem que separar. Você tem que mostrar pra ele que você tem valor para que ele te valorize e dê um tranco nele. Entendeu? Para que ele comece a pensar, peraí, eu quero minha família. O que eu tenho que fazer para isso? Aí você que já tá tratada, você que já maratonou meus vídeos no YouTube, você que já olhou meus vídeos no Instagram, que já participou das jornadas que eu tenho feito a Mars sem depender, você vai poder trabalhar esse homem também, porque você foi tratado e você vai ajudá-lo a ser tratado a nível de identidade, trabalhar o transtorno, trabalhar a compulsão dele, para que ele possa se reconhecer como um homem que também tem valor, para que assim vocês tenham uma relação saudável.
Porque é tão engraçado que quando você tem paz, a paz se torna desprezível. Você não aguenta aquele processo de paz. Você começa a se perguntar, cadê um sistema adoecido para eu cuidar? Meu Deus do céu, eu preciso disso para me sentir um pouco melhor dentro da minha vida. Porque as motivações externas, ela dura pouco tempo naquilo que você se envolve. Porque não tem dor, não tem problema. Então você precisa aprender a vencer esse estilo doentio de viver. E para viver com um dependente químico e não adoecer, você precisa fazer o quê? Aprender a sofrer menos. Sabe por quê, amigo? Ai, Dani, você fala que promete parar de sofrer vivendo com ele ou não. Veja só, a vida tem sofrimento. Se você tem um dependente químico na sua vida, é impossível que você veja seu marido usar droga e que você não se entristeça com isso. Mas você não pode enlouquecer, não pode ficar obcecada. Já que você ama ele, você escolheu viver com ele, você precisa aprender a sofrer menos para você não adoecer. Eu vivi 18 anos com o meu marido dependente químico, me separei porque nosso relacionamento homem-mulher acabou. Durante esse processo que já estava se acabando, a minha filha desenvolveu o transtorno bipolar e por isso não tinha mais condição de continuar. Só que eu não adoeci, porque eu sabia separar o homem fora da droga, viver com esse homem. Eu sabia separar quando eu era o manipulador dentro da dependência química. Eu sabia quando ele estava para recair. E para você viver com um dependente químico, você tem que ter essas sacadas. Você tem que saber em qual clínica colocar para ter um resultado bom para você e para ele. Não para você controlar o terapeuta, viu, dona Zenaide? Não deixa a Zenaide falar dentro de você, não. Mas para você poder ter confiança de que lá vai ter um bom tratamento. Porque o que acontece? Se você continuar sofrendo desse jeito, o impacto do estresse que vem sobre você libera o cortisol. E você vai acabar desenvolvendo a cortisona, que aí vem falta de sono, vontade de comer lixo. E o estresse vai te fazer sentir aquela exaustão. Meu Deus, não aguento mais a minha vida. Tudo por causa desse estresse de cortisol no corpo. E o estresse, ele acontece por causa do impacto emocional. Desses altos e baixos que a sua expectativa, quando ela é frustrada, te traz esse excesso de estresse. Então esse estresse, ele acaba te adoecendo muito. Você fica exausta, cansada de outra vez e recai de novo. E é engraçado que quando a gente tá com um homem fora da droga e ele tá bem e a gente começa a perceber que ele vai ter a recaída, dá aquele desespero, bate aquela angústia, porque você fala assim, meu Deus do céu, essa recaída, tudo de novo, lá vai eu ficar sozinha, aí eu tenho que cuidar disso sozinha, aí eu tenho que fazer aquilo sozinha, aí eu vou ter que ir para aquele lugar sozinha, aí eu vou ter que buscar uma internação, aí ele fica lá, aí aquilo outro, aí gera aquele todo mal-estar que só a gente como esposa sente. E você sabe muito bem os seus traumas com essas recaídas, né? É família que fala, é filho que reclama, é filho que sente falta, é aquela dor. E aí você, quando ele tá para recair, vem aquela sensação de ciclo repetitivo. O ciclo vicioso dele que se repete em você. Por isso que você é chamada de codependente, né? Os efeitos do vício dele se repetem em você. E aí vem aquela frustração. Então, por isso que você precisa aprender a amar sem depender e aprender a sofrer menos nessa jornada. É possível isso. Porque se você ama ele, você não quer deixá-lo. Então você pode sofrer menos, entendendo por que ele recai. E aí, Dani, aceita que dói menos? Não, é entender tudo o que está acontecendo para que você possa tratá-lo da forma que você foi tratada, tratá-lo também. As alunas que fazem parte da mentoria do Método Fênix, elas têm entendido isso muito bem para poder separar e ter o momento de falar com esse homem fora da droga. Eu tenho 14 aulas dentro de um curso que eu ministro para elas, né, um curso gravado, e você precisa entender como que é sofrer menos, porque a gente só está acostumado a sofrer nas nossas escolhas de relacionamento. E se você se separa desse homem, ou você já é separada desse dependente químico, você precisa aprender a parar de sofrer e não fazer escolhas dessa forma de novo para você. Você não é obrigada a viver só com um dependente químico. Você pode viver com outro relacionamento e aprender a ser amada. Mas se você quer continuar nessa relação e ir até as últimas das consequências, falar assim, eu quero tentar até o fim, como eu tentei por 18 anos, você precisa aprender a parar de sofrer, a sofrer menos dentro dessa relação. Quando eu digo parar de sofrer, é parar de sofrer com coisas idiotas. Porque se você é esposa de um dependente químico, é óbvio que ele vai ter recaídas até que ele tenha um tratamento decente, até que ele entenda o transtorno dele. Então você tem que aceitar as recaídas e não sofrer por causa delas.
tentar ajudá-lo da melhor forma possível e saber se esse homem vale a pena fora da droga. Por quê? Porque se ele te engana o tempo inteiro fora da droga, talvez ele esteja só te usando num relacionamento de abuso. Você tem que parar para olhar isso. Eu não posso fingir que eu não estou vendo e que eu não sei de que isso acontece algumas vezes. Tem alguns dependentes químicos que estão com você só por interesse. Talvez esse não seja o seu caso. Por isso você tem que saber quem é o homem fora da droga. E amiga, se for esse o seu caso, está na hora de você pedir ajuda para despertar e sair dessa relação. Porque você merece ser feliz com um homem que te ama verdadeiramente. O problema não está na dependência química. Está no perfil de homem que está dentro desta relação. Quem é o homem por trás da dependência química? Não é quem é a dependência química por trás desse homem. A dependência química é só um anestésico. Quem é o homem que você está se relacionando? Se você encarar e identificar que esse homem fora da droga não vale a pena ou vale a pena, você vai encarar esse desafio com ferramentas corretas para ajudar você a se blindar. Aí não tem estresse, não tem doença. E se não der certo, foda-se, não deu certo, tá tudo bem. Dane-se. Entendeu? Porque pelo menos você tentou. Eu amei e valeu a pena, no meu caso, todos os anos que eu vivi com ele. Eu amei intensamente, eu lutei intensamente. Eu tive momentos bons, momentos de família. Eu agradeço a Deus por ter vivido 18 anos casada com ele. Hoje eu tô aqui para falar com você. Aprendi muita coisa, estudei muita coisa. E depois que me separei, continuei estudando para poder estar aqui falando com você e te ajudar. Porque eu não adoeci. Eu vi a diferença entre eu e uma outra esposa de dependente químico. Algumas estão depressivas. Porque não entendem o que está acontecendo. Porque tem traumas do passado e se sentem culpados por causa dessa relação. E não tem nada a ver com você, amiga. Tem a ver com ele. Agora, o que tem a ver com você é da minha conta. E aí aqui, por isso que eu tô te contando. Então aí sim você vai ter condição de ajudá-lo, brindar. Te tirar, né, da alienação da dependência emocional. E aí sim você vai poder ajudá-lo com argumentos poderosos de transformação e um direcionamento para ele. Para poder ele sair da droga. Aí ele vai confiar em você. Aí ele vai te ouvir. Aí, sabe aquele negócio que você fala? Ele não me ouve. Eu não tenho diálogo. Claro, você não tem nada para dizer, né? Você precisa saber o que você vai dizer, mas primeiro você precisa se tornar essa pessoa com autoridade, curada, para tratar o seu marido, porque você também está ferida. Agora, você não pode se esquecer que, mesmo você ajudando ele, a decisão é sempre dele, mas a escolha é sua. Se você ama ele e quer continuar com ele, continue armada, blindada, para não adoecer caso ele não queira sair da droga e você já tenha feito tudo por ele. Você precisa estar blindado. Você precisa estar protegida nas suas emoções, sabendo que você está nessa relação consciente. Eu amo esse homem, ele é maravilhoso fora da droga e vale a pena ajudá-lo por isso. Aí sim, vale a pena continuar nessa relação com um sacrifício consciente para você poder ser amado. Então, quem acorda primeiro no incêndio, salva o outro. Só que amar o próximo como